trouxe para todos nós. Jesus pequenininho andou pelos caminhos lá em Nazaré. Por não ter pagadeiro, seu pai carpinteiro, querido São José. A sua mãe Maria rezava todo dia ao Pai onipotente. Pra sua alegria, o menino crescia, alegre tão contente. Pra sua alegria, o menino crescia, alegre tão contente. As flores e as florestas também faziam festa onde Jesus passava. O verde das campinas, os montes e as colinas também se alegravam. Os rios e as cachoeiras pulavam em uma maneira aos passos de Jesus. No céu todas as estrelas, o mar e as pedreiras brilhavam com luz. No céu todas as estrelas, o mar e as pedreiras brilhavam com luz. O tempo foi passando, meu bom Jesus pregando a paz e o amor, curando os paralíticos, os cegos e os aflitos, a morte e o temor. Muitos não compreenderam que o amor verdadeiro é igual ao seu. Foi crucificado pelos nossos pecados, meu bom Jesus morreu. Foi crucificado pelos nossos pecados, meu bom Jesus morreu. Vou começar com uma história. E a história do Paulo. E nós tivemos aqui no dia 13, no dia que nós fizemos o Natal das nossas crianças, das nossas famílias, muitos Paulos até aqui. Mas, para começar, eu vou dizer o seguinte: isso aconteceu de verdade. E essa pessoa que conta diz, botou o título de A História do Limão de Natal. Quem chegar na casa dele vai encontrar um limão pendurado na árvore de Natal. E perguntam sempre, mas por que um limão na árvore de Natal? É estranho, né? Aí ele começa a contar a história do limão. Ele fazia parte da juventude de um grupo de voluntários que gostavam de atender as famílias mais fragilizadas, mais necessitadas, e levar brinquedos para as crianças, levar o alimento para aquelas famílias. E na última vez que ele esteve lá naquela cidadezinha que ele conseguiu
fazer o trabalho voluntariado, a fila era imensa, mas aquele grupo era muito organizado, estava tudo arrumadinho, e logo que as crianças viram eles chegarem, já foram tudo para uma fila para ganhar os presentes. E assim foram dando para um, brinquedos assim, como carrinhos de plástico, bonequinhas de pano, bem simples, mas todos saíram com um presentinho, menos o Paulo, que era o último da fila. Não tinha mais nada na caixa de brinquedos. E aí o Paulo olhou com aquele olhar cheio de esperança, né, que ainda poderia ganhar alguma coisinha, e um dos voluntários viu a caixa de frutas vazia, mas lá dentro tinha o limão. E ele pegou aquele limão e deu para o Paulo. E o Paulo ficou tão grato, tão agradecido, tão emocionado, e disse para ele: é a primeira vez que eu ganho um presente de Natal. E era o limão. Feliz da vida, ele saiu levantando com os bracinhos o limão, pulava, pegava de novo, ia pular, fazia correr no chão. E uma senhora das voluntárias olhou para ele e disse assim: você ficou feliz com esse presente? Você ganhou só um limão. Ah, mas é muito bom. Eu posso brincar como se ele fosse uma bolinha no chão, e quando eu cansar, eu levo para casa e a mamãe vai fazer um suco para mim e para os meus irmãos. E o que nos traz essa história, minha gente? Hoje em dia, as crianças ficam às vezes muito bravas, cobram muito presentes, né? Mas a gratidão do Paulo por aquele limão, foi a única vez que ele ganhou alguma coisa no Natal, nos mostra que não é o valor do presente que é tão importante. Pode ser qualquer coisinha. O valor está no dar e no saber receber, grato, feliz, com aquele coração satisfeito que ganhou alguma coisa. E no caso dele foi um limão, e ele ficou muito feliz. Então até hoje esse moço coloca na árvore um limão, para lembrar que não é o presente, o valor do presente, mas o dar e o saber receber com gratidão é muito mais importante. E nós estamos no Natal, nós passamos aqui por uns momentos felicíssimos, né? Todos nós aqui estávamos na nossa casa, nós vimos muitos paus, vimos aqueles olhinhos brilhando de alegria, e vimos aqueles que ficaram lá no finalzinho, que achavam, porque nem eram cadastrados, vieram juntos, que não ia ter nenhum brinquedinho, mas não saiu ninguém sem levar o seu brinquedo. Esse ano nós tivemos um Natal farto, tivemos muito auxílio. Nossos irmãos lá de Caxias do Sul viajaram até aqui para trazer as cestas básicas que eles puderam doar, os brinquedos que eles puderam arrecadar, e todas as nossas crianças, todas as nossas famílias saíram com o que tinham que levar para suas casas, para seus lares, enriquecidos com uma lentilha, com uma gelatina para fazer um docinho, um leite condensado, saíram todos felizes. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas Natal, antes de mais nada, não é dar presentes, não é dar para as famílias a cesta básica, não é dar os brinquedos para as crianças. Natal é um nascimento. Nascimento de Jesus dentro de nós. Ele veio até nós, nos trouxe com o seu exemplo, com a sua jornada de luta, de sacrifício, de amor, de docilidade, de paciência, a maior lição que todos nós temos através das mensagens. Jesus jamais criticou, jamais julgou a qualquer um de nós. E quantos de nós lá estávamos, quem sabe, jogando pedra, machucando Jesus? Não sabemos. Somos seres eternos, já passamos por outras épocas, por outras eras, e hoje estamos aqui ainda. Lembrando Jesus, hoje, há quantos mil anos estamos longe do nascimento dele, e ainda lembramos Jesus, relembramos a sua mensagem, e ainda estamos distantes de fazer algo parecido com o que ele fazia. Queridos irmãos, Jesus
realizou um serviço de assistência moral, religiosa, amorosa, com toda a humanidade que vivia naquela época, que éramos nós, em outra roupagem, em outro momento. E o que estamos fazendo com todas essas mensagens, com toda a sua vida de exemplo de sacrifício? Muito pouco, muito pouco. Porque ao olharmos para o nosso irmão e ainda termos frases como eu ouvi e ouço muito, até na rua, olha lá, o estado que está aquele infeliz. Hoje deve ter bebido tudo. É uma crítica, é um julgamento. Jesus não julgou, não criticou ninguém. Podia ser a pior das criaturas, ele tratava da mesma forma que tratava os demais. E essa foi a maior lição que ele nos deu. Não julgar, para que não seja julgado. Não criticar, para não seres criticados. Aquilo que é ruim para mim, eu não posso fazer com o outro. Essa é a mensagem do Mestre Jesus. Então, aprendemos a exercitar a caridade quando nós não nos preocupamos em examinar o que o outro pensa, o que o outro faz, o que tem na sua própria consciência. Porque a nossa consciência é que vai nos dizer se fizemos algo bom ou ruim. É a nossa consciência, o dia que retornarmos para a nossa verdadeira pátria, que vai nos mostrar o que deixamos de fazer e tivemos muito tempo. E fizemos alguma coisinha boa, que bom, mas quanta coisa boa a gente deixa de fazer ao longo do dia. E às vezes, minha gente, é só um abraço. E às vezes não precisa um abraço, é só um sorriso. É só uma palavra. É muito pouco. E tem que começar lá dentro do nosso lar. Se estivermos bem lá, estaremos bem com todos. Porque o mais difícil é lá. É muito fácil ser boazinha na rua, ter um dinheirinho na bolsa e dar para quem está pedindo. É muito fácil dar o alimentinho para as criaturinhas que vêm aqui. É fácil. Tá. Mas dar de nós mesmos, a paciência que temos que ter, a tolerância que temos que praticar, o não criticar, o não julgar nunca, porque não olhamos para dentro de nós jamais. Quando criticamos e julgamos é porque não olhamos para nós. Quem somos nós? Quem somos nós para criticar alguém? Para julgar alguém? Ah, não tem cesta básica, não tem alimento, mas tem um bom celular. Quem não precisa de um celular, minha gente? Hoje em dia. Muitos não têm realmente. E precisa. Até para chamar um socorro, um filhinho doente. Às vezes não tem jeito. Correr na casa do vizinho. Muitos não têm um telhado que não inunde a casa na hora da chuva. Está todo furado lá. Muitos não têm isso. Muitos não têm um colchão. E o excelente sabe muito bem do que eu estou falando. Muitos não têm um colchão para deitar, mas graças a Deus, tudo se ajeita. Tudo se resolve com boa vontade, com amorosidade, com aquela doação plena, com a maior alegria de dizer, eu tenho, eu posso doar. Gente, quando nos preocupamos em examinar as consciências dos outros, nós não estamos respeitando a sua forma de proceder, a sua forma de ser. Quando deixamos de identificar os erros do nosso próximo, vamos cuidar dos nossos, aí sim estamos seguindo a mensagem de Jesus. Quando deixamos de emitir opiniões em questões que não nos dizem respeito, ninguém nos chamou na conversa, e às vezes nós nos envolvemos. E quando nós estamos, nem percebendo, nós somos donos da verdade. Já estamos dando opiniões, julgamentos, criticamos e até a sentença final. Se deixarem, vamos dizer até o restante, até o final do capítulo. Sem a mínima condição de parar para perceber que não fomos nem chamados naquele tema. Que não poderíamos estar nos envolvendo com aquilo de outra pessoa, com outra pessoa junto. E nós estamos ali só assistindo. Já estamos nos envolvendo, criticando, julgando, né? Também vamos ficar muito na mensagem do Mestre quando deixarmos de querer educar o filho do outro.
o filho do vizinho e nem olhamos a educação que estamos dando para os nossos. Quantas brigas se dão com os vizinhos, porque um quer dizer que o dele é mais educado, né? O menino aquele foi o agressor. Então nós queremos educar os filhos dos vizinhos, mas não cuidamos de cuidar dos nossos. Nem estamos vendo que os nossos talvez tenham muito mais problemas que os deles. Porque nós estamos sempre passando a mãozinha por cima, defendendo os erros. Ah, são nossos filhos. Mas os nossos filhos é que nós temos que buscar cada vez mais nos comprometer com a sua educação, com a sua orientação, enquanto pudermos. Vai chegar um momento que eles não querem nem ouvir a nossa opinião. Respeitemos. Tivemos a nossa chance também de fazer a mesma coisa. Quando fomos adolescentes, mal educados, porque não queríamos ouvir a voz da razão. Temos que respeitar a todos. Até aquela criança pequenininha que diz assim para mim, Bisa, será que está certa? Eu digo, eu acho que sim. Pensa bem. Olha só, uma criança de 7 anos. Pensa bem, Bisa. E eu tenho que parar para pensar. E às vezes eu estou errada. E ele está certo. Quando deixarmos de aconselhar o caminho melhor e mais reto a quem passa por nós. Porque nós achamos que aquele caminho é o melhor. Naquela direção, naquele momento, é aquela decisão que ele tem que tomar. Então estamos novamente intervindo, fazendo algo que não podemos e nem queremos que façam conosco. Mais uma vez é Jesus. Jesus ouvia e dizia uma única coisa: vai, meu amigo, e não peques mais. Mas jamais julgou, jamais criticou, jamais colocou uma sentença. Deu só uma sugestão, sutil, de forma doce e amiga. Também, quando deixaram de receitar paciência a quem sofre. Só quem sofre sabe o que está passando. Quem somos nós para dizer paciência? E deixar de corrigir as más qualidades que achamos que aquele que está junto de nós tem, quando nós não olhamos as nossas más qualidades. Quando deixarmos de cuidar do outro, nós vamos olhar para dentro de nós de uma forma mais cuidadosa, mais profunda, e vamos ser, então, os aprendizes. Os aprendizes com as nossas verdades, com as nossas situações, com as nossas questões, porque somos nós que vamos dizer o que fizemos, não. Somos nós que vamos pedir a Deus perdão? Não. Deus perdoa sim. Nós temos que nos perdoar pelos erros que cometemos, pelas falhas que ainda fazemos. É nós que temos que nos perdoar. Pela nossa pequenez, pela nossa dificuldade ainda de entender tudo isso e colocar na prática. Esse cuidado é nós, conosco mesmo. Buscando a verdade com as lições do Mestre, que nos faz sempre esse convite, nós temos que praticar diariamente. Ah, é difícil. É difícil seguir Jesus. Então, quando for muito difícil, nós tivermos uma dificuldade muito grande, nós temos que parar para pensar. Eu estou com certa aflição, estou com uma coisa assim muito preocupante. Mas o que faria o Mestre Jesus nesse momento? O que ele faria? E eu tenho sempre comigo um pensamento que o Natal acontece sempre. Esse nascimento de Jesus não precisa ser agora, dia 25, hoje ou amanhã, é sempre, diariamente. Essa forma de compreender o Natal se estende para todos os dias do ano. É o nascimento de Jesus, que pode ser amanhã, pode ser em nosso coração, em nossa mente. E nós nem podemos ser felizes enquanto nós nos mantermos presos às coisas que nos fazem mal. Porque tem coisas que nos fazem mal e nós continuamos fazendo. Então esse cuidado tem que ser conosco. Parar de querer cuidar do outro se nós não cuidamos a nós ainda. É que nem amar. A gente já, eu te amo. Como é fácil dizer eu te amo? É bom dizer, né? Deve-se dizer. Mas antes de dizer eu te amo, eu tenho que amar a mim. Eu tenho que encontrar em mim motivos para ser feliz comigo.
Eu tenho que me admirar em alguma coisa, pelo menos, que eu faça um pouquinho melhor. E esteja preocupado em fazer o meu melhor. E aí, então, se eu estou me amando, me admirando, eu posso dizer para o outro. Eu te amo. Muito importante é que nós aprendemos sempre com nossos erros. O que nós não podemos deixar de fazer? Pensar sem falar. Nós temos que pensar e falar. Mas nunca falar sem pensar. Se aquilo que nós vamos falar vai fazer bem, ótimo. Se nós não gostaríamos que nos dissessem, boca fechada. Porque pensar e falar, temos que ser maduros para pensar e ver aquele bem que aquela fala pode fazer. Mas falar sem pensar é dizer bobagem. E às vezes até ofender. Às vezes até constranger alguém, né? E só é forte, meu Deus, só é forte aquele de nós que consegue domar suas más tendências. Calcular os erros toda noite, o que eu fiz hoje de ruim, porque de bom é muito bom lembrar, né? Mas nós, às vezes nós fazemos coisas ruins. Então temos que avaliar, meu Deus, eu não devia ter dito aquilo. Ou amanhã mesmo falar com aquela pessoa e dizer que eu posso fazer melhor, que ela me perdoe. Me desculpe. Mas eu tenho que me desculpar fazendo melhor. Enquanto esperamos que tudo se modifique, nós esquecemos de mudar. E a mudança faz parte da vida. A mudança é a coisa mais constante da nossa vida, é a mudança. Vocês já notaram que a cada dia a gente acorda um pouquinho diferente? Um pouquinho melhor, graças a Deus. Já estamos entendendo um pouquinho mais. Então é importante que haja mudanças constantes. E ninguém tem que se envergonhar de mudar. Mudar é a coisa boa. Mudar para melhor. Sempre mudar para melhor. Não vamos esperar que o ambiente se modifique a nosso bel prazer. Vamos nós modificarmos dentro de nós e olhar aquilo tudo que está acontecendo com outro olhar. Porque as coisas não vão se modificar porque nós queremos. Nós temos que fazer parte da mudança. Né? Então o Natal, esse nascimento de Jesus, vai concretizar em nós a boa vontade, a colaboração, a tranquilidade. E vamos nos transformar em um Paulo, vamos gostar de receber também um limão. E desse limão podemos fazer uma limonada, ou até plantar as suas sementes e fazermos um pomar de bondade na nossa vida. Não vamos esquecer que o Paulo ficou feliz porque ganhou o último limão que tinha na caixinha. Não vamos exigir, vamos só trabalhar para que tenhamos aquilo que realmente nos faça feliz. E é muito pouco. A felicidade é a coisa mais simples do mundo. Ninguém é feliz com a tecnologia, ganhando o melhor computador. A gente é feliz porque conseguiu chegar naquele ponto de poder adquirir, trabalhou muito, se esforçou bastante, não veio de mão beijada. Nós damos muito mais valor àquilo que nós nos sacrificamos para aquilo. Porque aquilo que nós ganhamos, às vezes nem damos mais importância. Eu não. Queridos irmãos, que Deus abençoe todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos. Mas que Jesus continue sendo o nosso guia e modelo. E através dessa doutrina abençoada, possamos sempre continuar estudando e aprendendo diariamente. Que a paz dele fique com todos nós, lá no nosso lar, com todos os nossos afetos, com todas as pessoas deste mundo, nossos irmãos queridos, muitos ainda, na rua, catando cada pet, cada latinha, para levar o pãozinho para casa. Vamos olhar para esses irmãos com o coração, com Jesus no nosso lugar, sem distinção. É nosso irmão. E aquele nosso irmão que está lá no presídio, sem a liberdade de poder sair, errou, mas é nosso irmão. Vamos orar por eles também, para que eles possam alcançar a qualidade de repensar o que fizeram e fazer melhor quando de lá saírem. Vamos também mentalizar nossos irmãos que estão lá no hospital, às vezes sem nenhuma condição de receber uma visita de um familiar
Porque lá, aqueles irmãozinhos que eu visitei essa semana, estava muito longe. Ele está no interior do interior, os familiares não podem chegar até ele, ele está sozinho, sem ter com quem dividir um momento, uma palavra, uma prece. Vamos orar por todos que estão lá, enfermos do corpo e às vezes da alma também, que toda dor dá um desequilíbrio mental. Nós temos que orar por todos os nossos irmãos, nesse mundo ainda, onde a guerra e o mal prevalecem. E só nós cuidando de sermos melhores e bons que nós vamos mudar o mundo, para que no futuro tenhamos a felicidade de olharmos uns para os outros sem distinguir nada. São nossos irmãos, filhos de nosso Pai, de nosso Criador. Abençoa, Pai, nossos bons propósitos e que possamos continuar lembrando Jesus, esquecendo um pouquinho Papai Noel, a troca de presentes, mas lembrando do outro que precisa de um abraço, de um olhar, de um afago, de uma palavra amiga. Jesus, amigo,